Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre educação, infantil, neurociência, mas eu acho um tema muito atual, muito importante, que é o quê? Os efeitos digitais, dos aparelhos digitais na infância, na adolescência e até no adulto, na inteligência, né? Então a gente vai ter uma surpresa muito grande, porque ao longo dessa aula a gente vai mostrar o que tem acontecido durante toda a evolução, da tecnologia ao longo dos tempos, principalmente no século XX, final do século XX, início do século XXI, o que aconteceu com a tecnologia que nunca se desenvolveu tanto e parece que os nossos filhos têm um QI menor do que o nosso. Vamos lá. Então, vamos começar lá quando se começou a televisão. A televisão, inicialmente, ela cria, ela dá forma ao imaginário das pessoas. Então, quando a gente lia um livro, por exemplo, a gente imaginava aquele mocinho, aquela mocinha, aquele herói, aquele bandido, de uma forma bem lúdica e com o tempo a gente ia criando aquela história dos livros, Foi se passando, a televisão apareceu e, logicamente, o que aconteceu? O mocinho, o bandido, a mocinha, a heroína, o herói, já tinha uma cara, já tinha uma face, já tinha um estereótipo. Isso ficou muito marcante por dois motivos. Primeiro, que tirou o imaginário das pessoas. E segundo, que também criou um estereótipo nas pessoas da silhueta, do estilo de cabelo, de como se vestir, de como se comportar. Mas é uma outra história isso, é um outro tipo de curso que a gente vai falar. Mas inicialmente nós vamos falar sobre a tecnologia. Então, quando a gente ouvia, quando os nossos avós ouviam, e a gente ouvia até no início, nos anos 90, nos anos 80, o rádio, as notícias, então a gente imaginava aquilo. Hoje é tudo em forma, Então, o que acontece? Quando a gente vai viajar para um país, e esse país a gente não conhece nada dele, a gente já vai lá na internet, busca, pesquisa tudo sobre esse país e chega lá, não temos novidade nenhuma, Dá um tédio, talvez, ou até você quer fazer várias coisas rápidas ao mesmo tempo, porque você já tem aquela noção de como que aquele país onde você vai visitar, como que é aquele lugar de visita. Onde você vai visitar, não, mas como é aquele lugar de visita. Por um outro lado, quando a gente não tinha essa ideia, a gente via em fotos, em retratos de jornais, em figuras, em livros, que outros colegas, outras pessoas iam para o exterior, traziam aquela novidade, por exemplo, o Double Decker Bus lá em Londres, como é que era a Estátua da Liberdade, e a gente queria ver de perto aquilo, todo aquele movimento que tinha naquela região. E a própria atmosfera daquele lugar foi trazida através das redes sociais, com os vídeos, Então, a gente não criou o imaginário que no cérebro é muito importante para as sinapses, para as conexões, para a gente ter aquela neuroplasticidade, principalmente na primeira infância, porque é onde a gente cria aquela neuroplasticidade neuronal, entre três pontos importantes que eu vou falar aqui agora, que é o hipocampo, onde é a área da memória, o córtex frontal, que é a parte da execução, e o cerebelo, que é a área da motricidade. Então são três fatos importantes. E por que eu estou falando isso tudo? Porque além da televisão, que é uma forma de retirada do nosso imaginário, nós tivemos o quê? Nós tivemos os videogames. Então, no final dos anos 70, início dos anos 80, apareceram os videogames. E aí o que aconteceu? As crianças começaram a comprar videogames, E os pais davam para as crianças esses videogames, e esses videogames, eles geravam o quê? Uma ociosidade do quê? Da leitura e do aprendizado escolar.
Então, já começou naquele tempo, né, nos anos 80, anos 90, o uso maior de aparelhos digitais, no caso, os videogames e televisão, e com isso já começou a ter uma queda de rendimento na escola, né? Porque antes disso tudo era o quê? Livro, imaginário, né? E tudo à mão, né? Então, esses aparelhos, eles trouxeram o quê? Uma diminuição da capacidade cognitiva, principalmente de hipocampo, de memória, de execução e de motricidade, em coisas que são importantes. Por exemplo, o uso, né, por exemplo, da calculadora. A calculadora, ela emburreceu as pessoas na matemática. Então, esse emburrecimento, embora é muito prático para a gente fazer um cálculo, né, e é muito interessante que um dos meus filhos outro dia me pediu para fazer um cálculo de divisão de números decimais ou centesimais, e eu fui fazer a divisão no papel, mostrar para ele como é que eu fazia. E de fato eu tinha esquecido. Eu falei, opa, peraí. Então eu voltei ao, ao, ao básico e comecei a reaprender como é que fazia divisão de números decimais, centesimais. E foi muito bom, porque o que? Revivi aquela memória hipocampal, aquela capacidade de realizar através da motricidade e através da minha escrita também, né? Ao mesmo tempo que as máquinas de datilografar vieram para melhorar a letra, para padronizar. Hoje os livros, né, são comercializados, tem a parte boa, mas a parte da ideia que nós vamos colocar um pouquinho lá na frente quando vai virar na nossa aula aqui sobre a inteligência artificial, né? Então ela veio para datilografar, para melhorar um pouco, mas só que o quê? Tirou a motricidade das crianças, né? E por que além disso, eu entrei nesse lado do videogame? Porque o videogame exatamente é isso. Você cria uma motricidade, achar uma falsa impressão de que o videogame vai deixar o seu filho mais inteligente, com mais habilidade motora, não vai estimular o cerebelo, vai estimular o córtex pré-frontal, vai ficar mais ágil e tudo, jogando qualquer jogo que seja de futebol, seja na época tinha o tal de Mario Bros, tinha outros jogos aí, uns jogos de cobrinha, e eles vão ficar muito mais hábeis. Mas lembre-se que isso tudo gera o quê? Uma liberação de quê? De noradrenalina, que é aquela necessidade de acertar, aquele medo de errar, né? E depois a dopamina do prazer, quando passa de fase, quando ganha alguma coisa, né? Ganha uma premiação. Por isso que esses jogos eles premiam as crianças e passando de fase, vão passando. E lá nos anos 80, os jogos terminavam, né? Pelo menos eles tinham um fim. Não, agora eu fechei o jogo, não jogo mais. Hoje não, os jogos eles não terminam. Então vai criando uma escravização, né? As crianças vão ficando escravizadas digitalmente naquele jogo até terminar. E sempre vai liberando uma nova fase. E essa nova fase, através da internet, deixa as crianças mais escravizadas, que é uma coisa relacionada ao quê? A dopamina e a noradrenalina, que é a mesma coisa dos vícios de jogos, dos vícios de bebida, de drogas, de internet, enfim, de rede social, né? Mas, voltando ao assunto aqui, o que acontece com o aprendizado? O aprendizado notadamente cai. Por quê? Porque quando vem os computadores, né, aí a gente vai, não vou comprar um computador do meu filho, isso nos anos 90, 95, quando teve alguns computadores interessantes, né? Só que os pais achavam que os filhos iam usar, né, usar os computadores para quê? Para aprender um aplicativo, para aprender como desenvolver, né? Aí depois veio o Windows, né, fazer o Word, o Excel, mas não, eles usam exclusivamente para jogos. E quando usa exclusivamente para jogos, perde todo o sentido com o computador. Nós não estamos falando que a tecnologia ela é ruim, não é necessário, muito pelo contrário, senão eu não estaria aqui fazendo essa aula aqui, né? Mas o importante é que para que a gente usa
o computador, para que nós usamos a internet, para que nós usamos a inteligência artificial, né? Quando a gente usa o videogame em si, ele não serve para nada, a não ser para perda de tempo. Ele é muito legal, é muito bacana, né? Tem uma visão interessante, socializa, né? Mas as notas não, elas não caminham de acordo com a evolução do videogame, né? E nem a habilidade do seu filho no esporte vai ser melhorada porque ele está jogando um videogame. Então, esse problema a gente tem que ter muito cuidado de quê? De se der, né? Se der o computador, se der o jogo, o videogame, né, para a criança, enfim, saber como usar. Isso eu estou falando para não criar uma radicalidade, para não criar uma radicalização. Não, então quer dizer que nenhuma criança pode usar videogame, tem que parar a produção de videogame, tem que parar a produção dos computadores. Ninguém está falando isso, né? O que tem que fazer é uma educação da criança para usá-los, né? Primeiramente, nos primeiros 6 anos, é muito importante a gente entender que o quê? Que as crianças, elas aprendem por quê? Pelos exemplos, né? Elas aprendem pelos barulhos, pelos sons, pela articulação das palavras, pela necessidade de sobrevivência, enfim. Então, as crianças, elas aprendem por isso. Então, quando ela tem só uma criança dentro de casa e que fica vendo um celular, fica vendo uma tela o dia inteiro, ele vai aprender o que está naquela tela. E a tela que é mais, se você colocar ali se você colocar, por exemplo, um documentário sobre tubarão, por exemplo, eles vão ficar olhando o tubarão, mas não vão entender muito bem, vão ficar entediados logo. Mas se você colocar um joguinho, um vídeo que tem muitas cores chamativas, que isso tudo já tem na parte de neuromarketing, muito bem estudado, as cores dos bichinhos, a rapidez com que eles se movem, tudo, isso cria uma tensão, cria uma ansiedade, que cria o quê? A noradrenalina, porque ele vê o que vai acontecer, ele vai cair no buraco, não vai, ele vai pegar o outro ratinho, não vai, ele vai se machucar, não vai. Então ele já vai criando aquela situação, e que não é o imaginário, porque ele está vendo de forma real, né? E com isso ele fica viciado, porque aconteceu algo inesperado, aconteceu o fim, né? Quando todo fim ele tem uma dopamina liberada, né? Vamos dar um exemplo aqui, não é de recompensa, mas de missão cumprida. Então, você vai fazer uma prova, né? Essa prova você fez, só que você estava lá ansioso, apreensivo, então aquela noradrenalina ficou muito alta, né, na sua região comportamental, na região da amígdala cerebral, na região do córtex pré-frontal, no circuito de Papez, por exemplo. Depois, né, quando você faz a prova, por mais que você vá mal, que você não sabe porque ainda não foi realizada a correção da prova, você já tem aquela dopamina de recompensa, poxa, que o objetivo não era nem tirar nota boa, o objetivo era terminar de fazer a obrigação. Então, quando termina a obrigação de ver um vídeo, né, de ver aquele vídeo, ele sente aquela dopamina em qualquer situação, né, quando você termina de jogar um futebol, quando você termina de fazer uma tarefa. Por isso que é importante a gente estimular as tarefas dos filhos. Mas, enfim, então essa dopamina, ele libera, né, esse bichinho, ele cria, só que ele, em vez dele falar, que antes falava, né, eles emitem sons. E quando eles emitem sons, a gente não vê o quê? A abertura da boca dessa criatura, ou então o A dela faz um biquinho, por exemplo. Então, ela vai falando casa, mas a casa, depois a boca continua falando. Então, se movendo. Então, o que acontece? A fonética não se torna muito importante. Então, a neuroplasticidade começa nos 6 anos. Então, o objetivo era, quanto mais retardar o uso de aparelhos digitais para as crianças dessa idade, é melhor, né? Quanto menos usar. E haja vista, né, ao longo do tempo também, quanto menos usar, porque já tem estudos mostrando que quanto mais a criança
usa, independente da faixa etária, e independente também da classe social, pior é seu desempenho na escola. É vertiginoso. Por quê? Porque as crianças usam só para coisas recreativas. Elas não usam para pesquisar algo da escola. Eles pesquisam alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eles estão estudando. E quando a gente fiz aquele curso, quem não viu é interessante ver, sobre como ficar inteligente, matéria dada é matéria estudada e tarefa realizada. Matéria dada, matéria estudada, tarefa realizada. Por quê? Porque você vai fidelizar aquele conhecimento ao seu cérebro, né? Então, tem essa parte que é muito importante. Outra coisa que ficou muito bem caracterizado é o quê? São o nível aquisitivo das pessoas. Quanto esses estudos, eu tenho todos aqui comigo, quem quiser, né? Quanto maior o nível social, eu estou falando de gente muito rica, né? As pessoas riquíssimas, que são menos de 1% da população mundial, as crianças têm menos acesso a celular. Eles têm acesso a outras coisas, como, por exemplo, alguma arte marcial, uma pintura, uma música clássica, tanto de ouvir como de execução, esportes de maiores rebuscados, como tênis, mais esportes individuais, esgrima, enfim, que são coisas mais difíceis de se achar, porque são poucas pessoas que têm acesso e é muito caro, né? Mas, enfim, para vocês entenderem que as pessoas de alto rendimento, as famílias que são muito ricas, então lá não é só porque elas querem que... E são donas, inclusive, desses softwares, são donas da inteligência artificial, são donos dessas coisas todas. Eles o quê? Eles colocam as crianças nessas atividades. Inclusive, a religião, no exercício da fé, que é muito importante para o amadurecimento da alma. Bom, outra coisa que torna também importante em relação às atividades, né, os usos digitais, é que tem tentado colocar na escola o quê? Os instrumentos, né? Os iPads, os tablets, os celulares, para fazer tarefas. Isso se torna cada vez pior. Né? Por quê? Porque além de não criar nenhuma identidade com aquela escrita, por exemplo, árvore, tree, né? Vamos dizer assim, ele vai lá, lê e marca no celular o que significa árvore. Mas ele não escreveu e não memorizou como é que se escreve árvore, né? Ou como é que o número 3, three. Então, vai lá como é que escreve o 3 em inglês, né? Quando se fala e se aprende, pessoas que têm algumas vocações, aptidões especiais, acaba que ela aprende a falar, ou aprende a ouvir, né, ou aprende a escrever. Mas nenhuma das três elas são aprendidas de forma correta. Isso, no final, vai trazer uma redução do aprendizado muito grande, né? Então, isso mostra que esse aprendizado é piorado com os aparelhos digitais em casa. Né? Outra coisa que a gente vê que é muito interessante e que a gente tem que... é como as redes sociais, né, elas minam o que? A inteligência e a inteligência emocional das pessoas. A inteligência intelectual, como a gente falou assim, a parte intelectual, mas a inteligência emocional, principalmente nas redes sociais e nas redes de comunicação entre as pessoas. Porque isso já vem na adolescência, né? Os adolescentes, eles querem o quê? Eles querem ser aceitos pelos grupos, pelas tribos, vamos dizer assim, né? E essas tribos, elas põem regras, né? E tem os estereótipos que as pessoas colocam, que os pais mesmos colocam, porque eles estão nos mesmos grupos. Então, aqueles mesmos grupos podem ver que os filhos fazem as mesmas coisas que os mesmos pais deixam de fazer. Por exemplo, todos os pais deixam usar o celular. Então, obviamente, seu filho vai usar o celular, né? Se você não deixar ele usar o celular, ele vai fazer assim, poxa, todos os meus colegas usam e você não deixou usar?
Exato. Aí você acaba cedendo pela relativização das coisas, né? E acontece que eles vão caindo cada vez mais para o buraco. Por quê? Na mesma aula de ficar inteligente, eu falei quais são as matérias mais importantes, né? Quem já viu vai lembrar, quem não viu, eu vou falar aqui só um detalhe, que é o quê? Matemática, português e interpretação de texto. São as três, e línguas, no caso, né, que é importante, que acaba, se você estudar um latim, você vai, que os grandes, que as pessoas de alto rendimento, lá do 1% que eu falei, fazem, né, mas o inglês, por exemplo, que é a língua universal. Então, essas três, inglês, mas o inglês bem feito, bem realizado, né, o inglês de forma diária, não 1 hora, 2 vezes por semana, isso ninguém vai aprender inglês fazendo isso aí. É intensivo, mais de ano fazendo até chegar ao nível avançado. E praticando, conversando, fazendo conversação, escrevendo, lendo, ouvindo vídeos em inglês que trazem vocabulários novos, né? Que isso a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Então, matemática, português, português com interpretação de texto e inglês. Outra coisa que eu falei aqui agora e que é importante é a questão do vocabulário. O vocabulário do que tem sido usado, né, nas redes sociais, nos próprios vídeos, né, de criança, de adolescentes, são vocabulários muito parcos, né, poucos, menos de 10 mil vocábulos que as pessoas usam, ou seja, não tem aquela neuroplasticidade de aprender, né? Por exemplo, quando a gente lia lá, vento, brisa e aragem, seriam mais ou menos palavras que têm o mesmo significado, mas descritas de forma diferente, né? Então, as pessoas não têm isso e vão criando neologismos, e maneirismos, né? Aqueles trejeitos, muito abertura ocular, muitos movimentos parecendo até doenças, né? Ou transtornos que parecem tiques, porque eles vão criando movimentos em que as crianças acham engraçado e isso vai contaminando as crianças, elas vão criando, replicando aquilo no seu repertório do dia a dia. Então vai criando neologismos e não vai criando um vocabulário rebuscado para aprender ao longo da sua vida estudantil. E isso vai refletir lá no final, né, quando vai fazer uma prova de vestibular, quando vai fazer uma atividade. Por isso que a atividade recreativa das redes, do videogame, da televisão, está tudo misturado, do computador, do celular, dos tablets, né? Eles diminuem o quê? A atividade das crianças do ponto de vista intelectual, né? Então, quando a gente fala isso, né, e a gente vai terminar aqui para depois falar a solução da inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial veio para ficar. Ela nunca vai superar a inteligência humana, né? Porque o que está por trás da inteligência artificial é a alimentação pelos humanos. É claro que eles vão criando aquela teia e tudo, mas muitas informações erradas vão acontecer até atingir uma inteligência artificial que seja 100% de acerto, né? Lógico que assuntos fáceis elas vão fazer, mas assuntos mais difíceis elas vão ter dificuldade, como em áreas muito específicas, como na área da medicina, da engenharia, a área da física, a área da filosofia, a área da psicologia. Então, assim, vão ser porque ela entra numa inteligência que não é só uma inteligência computacional, mas sim uma inteligência social, uma inteligência emocional, uma interação entre as pessoas, que isso nunca vai ser superado. Mas, para os trabalhos de escola, né, isso é muito bom, né, porque vamos falar sobre a história do Brasil. Em vez deles escreverem sobre a história do Brasil, eles vão no chat GPT ou nessa inteligência artificial aí, vai falar, escreva sobre a história do Brasil. Aí dá um comando lá da história do Brasil, né, e só o Brasil foi descoberto em 1500, Pedro Álvares Cabral, né, e foi falando aquilo ali. Bom, fizeram o trabalho, entregaram, mas eles aprenderam? De fato,
Você acha que eles leram aquele texto que pode dar 2, 3, 4, até 10, sei lá, 20 páginas de matéria? Claro que não. Mesmo que estivesse escrito corretamente, eles não criaram esse hábito de leitura, né? E por isso que esses materiais de tecnologia, eles criam o quê? Uma brevidade na paciência. Eles não exercem a paciência. Quando a gente lê um livro, quando a gente vai estudar uma matéria, quando a gente vai fazer uma conta de matemática. Então, desde a calculadora até o chat GPT, né, eles o que? Abreviam a paciência, eles deixam as crianças mais impacientes. E deixando mais impacientes, eles não vão fazer nada além de esperar o tempo para poder jogar videogame, né? Então, videogame, aí ver celular, interagir socialmente, como eu falei das tribos, né? Voltando um pouco para as tribos, as redes sociais, as redes de interação social, eles geram o quê? Uma discussão, querem ser aceitos, aí vem um assunto polêmico, aí um fala com o outro, briga com o outro, vira a pessoa fica muito corajosa por trás das telas, né? E depois cria uma inimizade, um desgaste, depois se arrepende porque usou aquela impulsividade naquele momento, né? E aí depois para pedir desculpa, tem o orgulho e às vezes a pessoa não aceita e fica chateada e entra em um quadro depressivo, um quadro ansioso, um quadro de distúrbio emocional muito sério que as redes sociais trazem, e a gente vê isso muito que as pessoas hoje no Instagram, nas redes e nas outras redes, né, TikTok, YouTube, acho que Twitter também, o X, eles querem o quê? Eles querem os likes, querem as curtidas, não só para monetizar, mas para se sentir que fez um conteúdo importante, né? Esse conteúdo importante, ele só é importante, né, para eles mesmos, porque para os outros são conteúdos que não têm fundamento nenhum, né? Vão dar um like ou vão dar uma curtida, enfim. Bom, como que nós vamos resolver o problema dos nossos filhos? Essa é a pergunta dos nossos filhos, dos nossos alunos, né? Para quem é educador aqui, dos nossos pacientes, para quem é médico, para quem é psicólogo. Esse é o nosso dilema, né? A medicação para tratar, não existe um tratamento porque não existe um vício caracterizado, né? Tem que ter uma pedagogia inicial agora, né? Essa pedagogia é a pedagogia da estratégia, né, do aprendizado. E como é que é? Eu já falei lá do início, que é o quê? Matéria dada, matéria estudada, tarefa realizada. Esse é o mote que eu tenho na minha casa e as pessoas fazem aqui, né? Enfim, e fazem aquilo que tem que ser feito. Bom, primeiramente, a gente tem que buscar fontes primárias de aprendizado. É lógico que as escolas têm seus materiais, às vezes os materiais são materiais que são limitados, até porque há uma heterogeneidade dos alunos, né? E essa heterogeneidade eles têm que nivelar por baixo. Então, uma apostila hoje das escolas nunca tem que ser nivelada por cima, tem que ser nivelada por baixo. E por isso as boas apostilas são aquelas que dão o quê? Um apêndice, elas dão aqui, um QR Code aqui, dão uma coisa para buscar nessas fontes primárias algo a mais sobre aquele assunto e fazer com que os seus filhos se interessem por aquilo, né? Como que você vai se interessar? Como, né, a ficar inteligente, que é o quê? É buscar o quê? O aprendizado por si só, né? Então, quando você tem esse primeiro noção de que é uma construção, como se constrói videogame, você vai construir no aprendizado. Então, a construção de um aprendizado, você não tem que pensar em passar de ano, né? Como eu já falei na outra aula sobre como ficar inteligente. É uma construção de aprendizado das coisas. É aprender a buscar uma vocação. Essa vocação, o que é a vocação? Existem vários exemplos do que é vocação. Vou falar o que eu entendo sobre vocação. Vocação é aquilo que você escolhe fazer e que você passa pelas tempestades
daquilo que acontece, naquilo que você gosta de fazer. Isso é muito importante. Então, eu escolhi ser médico. Há 20 anos, né? 21 anos eu milito na área da medicina e na área da neurologia. Tem coisas boas que eu passo aqui, porque eu gosto de estudar sobre isso, e que às vezes tem assuntos áridos que eu não gostaria de estudar, mas eu tenho que estudar. Tem alguns pacientes que eu não gostaria de ver passar por algumas situações, mas eu tenho que ver. E tem algumas pessoas que eu não gostaria de dar aquela orientação, porque eu acho triste dar aquela orientação, dar triste por ser uma doença grave, por ser uma doença... Mas eu tenho que dar aquela orientação. Eu não precisava passar por aquilo, mas a minha vocação foi eu que escolhi. Né? Isso vai criando o quê? Um desenvolvimento da fortaleza mental. Então as crianças, hoje, não, isso aqui não é importante, mas ela tem que passar por aquilo. Para que eu vou estudar tal coisa? Eu nunca vou usar história, nunca vou estudar geografia, nunca vou estudar ciências, ou nunca vou fazer nada sobre ciências, nada sobre história, geografia. Vou construir prédio, vou ser jogador de futebol, vou ser médico, vou ser bombeiro. Então, isso é uma construção da sua inteligência, ou seja, para você chegar ao ponto da inteligência, você tem que aprender todas aquelas bases de quê? De linguagem, de vocabulários, de entendimento, até porque algumas dessas atividades, né, elas precisam de quê? De provas, né, de testes para ser aprovados. Bom, e daí? Né, você está falando muito de aprendizado e tudo, e o que tem a ver isso com a tecnologia? Praticamente tudo, porque quanto mais a gente deixa nossas crianças nos videogames, deixa na televisão, deixa vendo aqueles vídeos que os bonequinhos mais fazem gemidos, fazem barulhos que eles falam, automaticamente seus filhos não vão aprender a falar, vão ter dificuldade de fonação, dificuldade de se comunicar, de comunicação verbal, dificuldade de fonação, dificuldade de comunicação verbal. Você vê que alguns ficam agressivos, ou seja, de interação social, porque vê um gatinho batendo no rato, um rato batendo no gato, um cachorro batendo no gato, ou um monstrinho batendo no outro. Então ele vai bater no coleguinha do lado, porque ele se identifica com aquele negócio. Imagina só, uma criança de 2 anos, que se você se coloca na frente do espelho, ele vai ver que ele é aquilo. Ele vai olhar para aquele bicho, né, que está na televisão, vai se esquecer dele mesmo, né? Então, mas depois, com o tempo, ele vai aprendendo. Só para você ter uma ideia, para a gente voltar um pouquinho lá atrás na televisão, dificilmente tinha desenhos de monstros. Em 1900, teve Jornada nas Estrelas, teve aqueles robôs, aquele negócio todo, mas pensando numa era futura já, uma era futurística, mas a maioria dos desenhos era o quê? Pessoas. Depois que começaram o quê? A colocar que tudo está um método, né, de escravização, né, das pessoas, né? Então, assim, de escravizar aquelas crianças naquela coisa. Então, foram criando monstrinhos, foram criando bichinhos, e agora, em vez dele falar, eles fazem barulho. Isso que depois vai ter uma aula basicamente só sobre isso, porque ela é muito longa e demanda muita coisa, que é o quê? O uso dos celulares e o transtorno do espectro autista. Se isso é fato, se é um mito ou se é uma realidade. Esse nós vamos ter que fazer, porque é muito importante. Bom, para a gente concluir essa breve aula sobre os celulares, não deixem seus celulares com seus filhos. Se quiserem deixar e tudo, mas depois das obrigações. E também colocar o quê? Um horário. Por quê? Os celulares, depois, essas crianças até a adolescência, 9 horas dormindo é suficiente. 10 horas talvez seria o ideal, né? Por quê? Para a gente recuperar aquela memória do HD, né? A memória que vem da memória RAM, que você aprendeu na escola durante o dia, ou que você estudou, vai para o HD no outro dia e fixa naquela sua memória,
né? Então, isso é bastante importante. Então, não deixar celulares, notificações, barulhos, WhatsApp, redes sociais, comunicar-se, luz acesa, dormir ao lado do celular com luz acesa, atender todas as notificações de madrugada, porque isso a criança não aprende e a neuroplasticidade dela fica prejudicada, ela não aprende mais. Então ela vai criando uma dificuldade ao longo do tempo. Isso vai fazer com que os seus filhos tenham QI menor do que o seu. Por mais que você tenha estudado menos, por mais que você não tenha um curso superior completo, tenha curso técnico, ou terminou o segundo grau, mas é uma pessoa que conseguiu desenvolver outras habilidades, que são habilidades muito boas, como, vou dar exemplos aí, o próprio comerciante, que viram empresários, são microempresários, até mesmo empresários, né? Os cursos técnicos que hoje são praticamente abandonados, né? Se a gente for ver aí o Senai, o SESI, o SESC, ninguém ouve falar muito bem disso, e falta profissionais dessa área, né? E que pode mimetizar o uso de celulares, o uso de computadores, o uso de videogames. Então, são muito importante isso. E é uma matéria, né? É um material humano que está escasso, pelo menos até o momento, e eu acho que vai ficar por muito tempo, porque vai ter um hiato de formação dessas pessoas. E a vocação por si só, né? Quando a gente apresenta muita coisa para as crianças, a gente tem que apresentar português, ciências, matemática, história, geografia, literatura, química, física, para ver até onde eles vão querer, biologia, até onde eles vão querer chegar, né? A gente só vai gostar de uma coisa quando é apresentado. Mas a gente tem que apresentar coisas boas, com fundamentações teóricas boas, com apresentações de fontes primárias, principalmente fontes que vieram lá de 1800, de 1900, que tem muitos livros bons, de muita literatura científica dos jesuítas, enfim, da própria história antiga, né, das escolas diocesanas, então são muito interessantes. Bom, e isso gera o quê? Para eles terem o quê? A vocação. Que é o quê? Eu tenho a vocação, eu quero ser médico, por exemplo, igual eu tive essa oportunidade, esse privilégio que Deus me deu de ser médico. Passo coisas boas, né? Mas passo coisas ruins. Não agrado a todos, mas tento fazer o que é mais correto possível. Então, isso é muito importante. Você sentir como missão cumprida é aquele prazer do videogame, é aquele prazer do joguinho, é aquele prazer de ter visto uma série de um streaming até o final, e isso eu acho que vale muito mais do que simplesmente a gente deixar as crianças do jeito que está, e vamos ver no final o que vai dar. Isso vai virar uma roleta russa, e essa roleta russa não pode ser muito boa. Tá certo? Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.